Quem é Melquisedeque, rei de Salém? Falado lá no Velho Testamento e lembrado no Novo Testamento. Bem, me chamo Caco Pessoa e hoje trago a vocês mais um artigo bíblico que ajudará nos estudos bíblicos, como em nosso crescimento espiritual, obedecendo assim então uma instrução dada por Deus a nós. Isso lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ok. Para muitos cristãos, esse assunto que nós dissemos aí logo no início é às vezes um pouco confuso, pois não se encontram muitas informações bíblicas sobre esse rei de Salém. Mas o pouco que Deus nos dá já é o bastante para sabermos o que precisamos. Isso nos leva ao ponto que aprendemos sobre a fé e confiança nas Escrituras, e sabemos o limite de não tirarmos e nem acrescentarmos informações que não foram dadas por Deus. O fato é que Deus usa esse sacerdote, como a gente está dizendo aí, de Melquisedeque, como preparação para o que viria no futuro, o que é a vinda do Sumo Cristo, o nosso Salvador. Ok. Então, primeiro ponto para a gente ver aqui, quem foi Melquisedeque, rei de Salém? Pois bem, Melquisedeque aparece então na história bíblica bem no início, na época de Abrão, que ainda não tinha então recebido o seu novo nome, que seria Abraão. Ele ainda não teve ainda o seu filho. Ok. Dando então, e esse nome, Abraão, é dado diretamente por Deus. Deus é quem modifica o seu nome. Ok. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote de Deus. E isso podemos ver aonde? Gênesis capítulo 14, versículo 18. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, lembranças que a gente tem da ceia do Senhor. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E podemos ver também mais detalhes na carta escrita aos Hebreus, lá no Novo Testamento, onde também faz referência sobre Cristo, o sumo sacerdote, filho de Deus. Olha só, vejam Hebreus capítulo 7, versículo 1 até o 3. E para terem mais informações, vocês podem ler, e seria necessário e é importante fazer isso, a leitura do capítulo 7 por completo, ok? Mas vamos fazer a leitura do capítulo 7 de Hebreus, versículo 1 até o 3, que diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece então ele sacerdote perpetuamente. Então, o que podemos ver aqui sobre Melquisedeque? Algumas informações. Vamos coletando então. Ele é o que? Rei de Salém, ou, que a gente viu, rei da paz. Agora, uma informação importante é que Salém é um nome antigo hebreu da época de Abraão, e hoje chamado de quê? Jerusalém. Olha só como é interessante você parar para poder estudar partes, pontos da leitura que a gente está fazendo. Outra coisa que ele é, sacerdote de Deus. Não tem pai e mãe, mais outras informações. E sem genealogia. Significa que não pertence a nenhuma nação ou sem antepassados. Não se conta o seu nascimento nem a sua morte. Nós não encontramos isso. E é feitura semelhante. Significa que não é igual, ok? É semelhante ao Filho de Deus, Jesus Cristo, a feitura dele. E mais uma informação é sacerdote
então perpétuo, como nós vemos aí na leitura. Significa que é para sempre. Então, como vimos, as Escrituras não relatam nada sobre antepassados, nem descendentes de Melquisedeque. Ele servia como sacerdote antes do nascimento de Isaac. Então não era descendente da tribo de quem? De Levi, um dos netos de Isaac. Era sacerdote aprovado diretamente por Deus, o Deus Altíssimo, e independente de linhagem. Agora, outros relatos na Bíblia sobre o rei de Salém. Então, primeiro relato. Melquisedeque abençoa a Abrão. Ok? Ele abençoou Abrão dizendo o quê? Lá em Gênesis 14, versículo 19. Bendito seja o Deus Altíssimo, que lhe entregou nas suas mãos os teus adversários. E logo depois, Abrão, por vontade própria, como oferta de gratidão, isso não era um mandamento de Deus, era algo escolhido por ele, promessa, e lembrando um ponto importante sobre os ensinos de Deus, de que quando você promete algo a Deus, olha, não tarde a cumprir, ok? Porque senão você pode estar desagradando, pecando contra Deus. Ok. Então, logo depois, Abrão, por vontade própria, como oferta, como a gente disse, oferta de gratidão, deu o quê? O dízimo de tudo o que tinha a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, pela vitória que teve sobre quem? Sobre o rei de Quedorlaomer. Nossa, que nome, hein? Quedorlaomer. E também sobre os reis que estavam com esse mesmo. Ok, isso a gente vai ver aonde? Gênesis 14 e 17, diz assim. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele. Então aqui já mostra a vitória de Abrão, que Deus então dá essa vitória. Então, para saber mais sobre esse fato de Melquisedeque aparecer na vida de Abraão, ou de Abrão, é saber o que levou Abrão a entrar em guerra contra outros reis e ter recebido então vitória contra esses reis que nós então comentamos aí de Gênesis 14 e 17. Então, para isso, não ficamos com um pequeno texto, como a gente sempre aprendeu na escola da Bíblia, e sim com o contexto todo da história, que fica onde? Em Gênesis capítulo 14. Ler esse capítulo completo, inteiro. E ali nós vamos encontrar a resposta sobre o porquê Abrão entrou em guerra com esses reis aí. Ok? Então, o segundo relato que a gente tem bíblico, Davi profetizou sobre o Messias como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só. Vamos lá para a época do rei Davi, um servo fiel de Deus e rei, que profetizou 1000 anos antes do nascimento de Jesus, que é o Messias, que seria o quê? O sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso nós encontramos lá em Salmos, capítulo 110, no versículo 4. O Senhor Deus jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, é claro que a gente pode pegar aí o capítulo 110 completo, que é o necessário para podermos ter mais informações e não ter uma ideia incompleta a respeito disso. E nós também podemos ver mais para frente que o autor de Hebreus cita essa profecia várias vezes e explica o seu significado em relação à superioridade total de Jesus. Vejam que a ordem de Melquisedeque não se refere a algum tipo de sociedade secreta ou mística, como a Rosa Cruz, os maçons ou os templários. Não é alguma organização preservada desde a antiguidade, nenhuma classe de sacerdotes na Igreja do Senhor. Essa expressão, segundo a ordem de Melquisedeque, significa que o sacerdócio de Jesus é do mesmo tipo ou parecido com o sacerdócio de Melquisedeque. Bem,
Deus fez algumas coisas no Velho Testamento pensando na vinda de Jesus e assim ajudando o povo a entender a missão de Cristo. Então, os comentários em Gênesis e Salmos sobre Melquisedeque existe pela possibilidade de ter um sacerdote que não era sujeito à lei dada aos israelitas lá no Monte Sinai. E é exatamente isso que o autor de Hebreus nos mostra, usando Melquisedeque como um tipo de Cristo. Agora mais um relato, o terceiro relato. Jesus é superior a Melquisedeque. Bem, com todas essas informações coletadas que nós fizemos, podemos ver que Jesus não podia ser o quê? Sacerdote no sistema dado no Monte Sinai. Então vejam, Hebreus capítulo 8, versículo 4 diz assim: Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Então, o fato de Deus ter declarado Jesus sacerdote eterno serve de prova de mudança de lei. E isso nós podemos ver ali, Hebreus capítulo 7, versículo 14. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, para ter mais informação, novamente, para ter mais informação, é só ler o contexto todo de Hebreus capítulo 7, versículo 11 até o 28. E isso depois vocês podem ainda continuar um pouquinho mais fazendo a leitura de Hebreus capítulo 8, que ele vai complementando, ok? Então veja, Hebreus capítulo 8, versículo 6 e o versículo 13, diz assim: Ora, com efeito, obtida Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de aliança superior, instituída com base em promessas superiores. Agora o versículo 13 de Hebreus 8. Quando ele diz nova aliança, que significa que é o Novo Testamento, torna antiquada a primeira aliança, que é o Velho Testamento. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ok? Concluindo, nesses pequenos relatos bíblicos, temos a confirmação de quem foi e por que Melquisedeque foi usado e feito sacerdote do Deus Altíssimo. E Salmos 110, como o autor de Hebreus também bem explica, aponta para o Rei eterno e perfeito sacerdote que é Jesus Cristo. Sendo este, então, Jesus superior ao sacerdócio de Melquisedeque. Bem, qualquer ensinamento que procura preservar algum sacerdócio humano segundo a ordem de Melquisedeque, como fazem quem? Por exemplo, os mórmons, constituída por autoridade humana e não divina, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 10, e também segundo João, versículo 9, que tem só um capítulo, vai contra os ensinos de Deus e visivelmente esses querem competir com a importância de Jesus Cristo como o eterno e suficiente sumo sacerdote. Agora uma observação então aos alunos da Escola da Bíblia. Vocês podem perceber que fazer uma leitura bíblica de uma passagem ou ponto bíblico não ajuda a esclarecer um assunto por completo. Como sempre dizemos, há uma necessidade de coletar, de buscar mais informações sobre o mesmo assunto ou pessoa, para esclarecer quaisquer dúvida ou ensino errado que tenha recebido. Então, que Deus nos abençoe ricamente com o seu conhecimento verdadeiro. Em nome de Cristo. Amém.